Olá, sejam todos bem-vindos. Teremos agora a nossa primeira aula. Mas antes de iniciarmos especificamente sobre o direito do trabalho, quero deixar bem claro que a matéria será de fácil entendimento, por se tratar de temas que estão relacionados em nosso dia a dia, como, por exemplo, nossos direitos trabalhistas. Vamos entender o que é fundamental para a formação de um contrato de trabalho, as partes de um contrato de trabalho, como empregado e empregador. Enfim, são temas que fazem parte do nosso cotidiano, tanto como trabalhadores como empregadores. Diante disso, tenha certeza que o entendimento de vocês quanto à matéria de direito do trabalho será de fácil absorção, fácil entendimento. Nessa primeira aula, vamos estudar sobre as primeiras formas de trabalho e sua evolução até os dias atuais. Pois bem, para darmos início em nossa aula, vamos ver o que será estudado. Me acompanhe até o quadro. Hoje teremos em nossa primeira aula de Direito do Trabalho as primeiras formas de trabalho e sua evolução. Então, para começar, vamos imaginar que há muito tempo, em um mundo sem limites territoriais e governamentais, portanto, sem leis, o homem já trabalhava e essa forma primitiva de trabalho era voltada exclusivamente para a sua própria subsistência e consistia em plantar, caçar, lutar contra seus semelhantes ou mesmo contra animais que os ameaçavam. Com o passar dos tempos, esse mesmo homem percebeu que poderia aprisionar seus inimigos ao invés de matá-los, uma vez que esses prisioneiros poderiam ser utilizados como força física para a execução de determinadas tarefas braçais, surgindo aí o regime de escravidão. A escravidão foi utilizada pelos povos da antiguidade, inclusive pelos gregos e romanos, sendo que o escravo não tinha direitos ou liberdades. Eram obrigados a trabalhar sem qualquer tipo de garantia, não percebendo nenhum salário e, como já foi dito, tinham uma vida pior que um animal. A escravidão durou até os meados do século XIX, mas nós sabemos que em algumas regiões do mundo, e até mesmo aqui no Brasil, trabalhadores ainda trabalham na condição de escravos, sem nenhum direito e sofrendo todos os tipos de desrespeitos possíveis, dormindo em lugares comunitários sem nenhum conforto, trabalhando por horas excessivas e fazendo tudo isso em troca apenas de alimentação, e que é de péssima qualidade. Pois bem, o terceiro momento histórico da evolução do trabalho é a servidão encontrada nas sociedades feudais. Com o declínio do Império Romano no Ocidente, iniciado em torno do século IV d.C., houve o desaparecimento de um poder governamental central até então existente. Assim, os nobres, que ainda eram proprietários de terras chamados senhores feudais, preocupados com os saques que estavam se tornando muito frequentes nas cidades, passaram a criar centros populacionais afastados, que são os feudos, e levaram consigo pessoas preocupadas em se proteger e evitar serem capturados como escravos. Portanto, embora externamente o poder governamental central estivesse em declínio, a figura do senhor feudal, dentro do seu próprio feudo, foi fortalecido, porque dentro desses novos centros populacionais estavam em suas mãos. Posteriormente, veio a Revolução Francesa, que foi um marco muito importante para a história do direito do trabalho. Isso porque um dos seus ideais era o de liberdade absoluta, fazendo com que a vontade das partes, em especial a relação entre trabalhador e os donos de indústrias, ganhasse status de lei para os acordos que se realizavam. Essa liberdade, do ponto de vista jurídico, significava ter autonomia para contratar de forma que as partes interessadas desejavam, sem qualquer limite ou proteção. Só para ter um exemplo, se o dono de uma grande indústria desejasse contratar alguém para trabalhar por 15, 20 horas diárias, seria perfeitamente possível, desde que houvesse algum interessado em oferecer sua força de trabalho durante todas essas horas ou mesmo dia. Ou seja, não havia uma lei prevendo limitação no número de horas possíveis de serem trabalhadas, bastando simplesmente um acordo entre as partes. Podemos tirar uma conclusão que o empregado nessa situação estaria em desvantagem em relação ao empregador, porque ele precisava trabalhar e, se quisesse, teria que suportar essa carga horária. Se não quisesse, ficaria desempregado.
Já com a Revolução Industrial, que teve início em meados do século XVIII na Inglaterra, fez com que as leis de cerceamento fizessem com que o sistema feudal entrasse em declínio. Isso porque a população que vivia praticamente fechada dentro dos feudos se deslocou para as cidades em busca de melhores condições de vida, propiciando uma grande disponibilidade de mão de obra urbana, local onde as indústrias estavam instaladas. Foram modernizados os processos produtivos, com destaque para a invenção da máquina a vapor como fonte de energia, para a produção, entre outras novidades, como a lâmpada elétrica, a máquina de fiar, a locomotiva a vapor, novidades que modificaram completamente a vida humana e os processos de produção. Então a produção passa de um processo artesanal para um processo de produção em massa. E com a chegada da população às cidades inglesas, as indústrias passaram a absorver parte dessas mão de obras que vinham do campo, contratando de forma livre. Nós sabemos que quando há muita oferta, o preço do produto cai. E assim também foi a mão de obra naquela época. Como tinha muita gente para trabalhar, as pessoas contratadas não tinham respeitado as menores condições de trabalho. Ou seja, mais uma vez o trabalhador permaneceu em situação de desrespeito e era obrigado a trabalhar em condições desumanas, com carga horária excessiva, com baixos salários, e continuava nesse período mais uma vez o empregador se beneficiando das necessidades do ser humano, nesse caso o empregado. O que não podemos esquecer que as máquinas já estavam sendo utilizadas nessa época e não havia qualquer forma de proteção ao trabalhador. Permaneciam em condições de periculosidade e insalubridade, sem nada receber por isso e sem nenhuma instrução para o uso dessas máquinas, ocorrendo diariamente acidentes de trabalho e muitas mortes em consequência desses acidentes. Consequentemente, ocorreram muitos conflitos entre empregados e empregadores, tanto por falta de longas jornadas de trabalho, que eram desumanas, quanto a inexistência dos direitos trabalhistas. Com isso, iniciou um novo período, onde ocorreram as primeiras preocupações com os direitos trabalhistas, que partiu da Igreja Católica com o Papa Leão XIII em 1891 e que ganhou força nos anos seguintes. As condições quase desumanas de labor deram início às primeiras agremiações de trabalhadores que, unidos, mais fortes, passaram a pleitear melhores perspectivas de vida e de trabalho. Essa é a origem dos sindicatos, como conhecemos atualmente, e das filosofias da esquerda, contrapondo o capital e o trabalho. Com a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, passou-se a buscar novos mercados e, com seu término, surge o movimento para a proteção de direitos básicos e fundamentais da pessoa humana dentro das constituições dos países, inclusive os de natureza trabalhistas, sendo o México o primeiro país a adotar a constitucionalização do direito trabalhista, isso em 1917. Já em 1919, com o Tratado de Versalhes, surge a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, como organismo internacional responsável por regulamentar, através de convenções e recomendações, as relações e as condições de trabalho humano, a fim de promover a justiça social. Nos dias atuais, guardadas as devidas proporções, estamos vivendo a era de uma nova revolução, com a revolução tecnológica, digital, cibernética, da informação, onde é colocado um novo conceito de sociedade que chamamos de sociedade da informação. E com essa nova sociedade, temos profundas alterações nas relações sociais e de trabalho. Devemos entender que, com o incremento de novos mecanismos tecnológicos de comunicação, podemos fazer com que as distâncias fossem diminuídas e minimizado o tempo para a execução das tarefas, que mais popularmente falando seria a globalização. Além disso, podemos perceber que ocorreram dos mais variados efeitos nas áreas econômicas, trabalhistas e sociais, que estão intimamente entrelaçadas. Com toda essa tecnologia, encontramos os efeitos da revolução tecnológica. Afinal, no mundo competitivo em que vivemos, não há espaço para todos e, consequentemente, haverá uma redução de oferta de trabalho. Assim,
terminamos nossa primeira aula, onde verificamos que o estudo do direito, o histórico do direito do trabalho, nos traz importantes pontos de reflexão para melhor compreender como funciona o trabalho nos dias atuais. Diante de tudo que vimos, podemos perceber que estamos vivenciando uma nova revolução e, com isso, os direitos trabalhistas voltam a ocupar lugar de destaque nas discussões ao redor do mundo e são eles que vamos estudar no decorrer do nosso curso. Um abraço a todos e até a próxima aula.